E a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570 AM, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Evelyn Camila, ela que é presidente do Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência aqui em Bariri. E o motivo dela estar aqui hoje é para bater um papo com a gente a respeito de uma ação que o Conselho vai promover nesta semana, no Dia do Autista, né? E ela vai contar para a gente um pouquinho dessa ação, como é que funciona, e também bater um papo justamente sobre os autistas, né? Como identificá-los, que tipo de tratamento existe, enfim, toda a parte, desde o mais leigo até o mais complexo. Acredito que a Evelyn vai ter essas condições aí de falar com a gente a respeito. Primeiramente, Evelyn, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Diego, boa tarde a todos que nos acompanham, que assistem. É um prazer enorme estar aqui hoje e esclarecer tudo o que for possível, né, dentro do que eu posso e sei esclarecer, e divulgar o nosso evento, que é muito importante, num dia que mundialmente a ONU declarou que devemos falar de autismo. Evelyn, vamos dividir nosso bate-papo aqui em duas partes. A primeira dela é para falar a respeito desse evento. Dia 2 agora é o Dia do Autista, é isso? É o Dia Mundial para se falar de autismo. Para se falar de autismo. Isso, um dia de conscientizar e informar sobre o autismo, e também os prédios mundialmente conhecidos, né, os monumentos nesse dia, para fazer uma forma de visualizar o tema, todos serão iluminados com a cor azul. É um método que a ONU gerou, né, em 2007, se eu não me engano, para que todos visualizassem a cor azul, lembrassem do assunto, já que o azul é predominante e virou tipo, o mundo azul, quando se fala de autismo, porque a grande maioria dos diagnósticos são feitos em meninos, por isso o azul. E é nesse dia que a ONU diz que o mundo inteiro deve falar do assunto, por isso é um dia mundial para se falar de autismo. E em Bariri isso vai acontecer, vai ser um dia também para se falar a respeito do autismo através do Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, né, Evelyn? Sim, nós faremos 3 dias de ação, é uma ação em conjunto com a Diretoria de Ação Social, a Diretoria de Educação e com o apoio do Poder Executivo, né, através da Prefeitura, do Prefeito e do seu Vice-Prefeito. Todos eles estão nos apoiando e participando dessa ação. Também nós teremos aí a participação da entidade prestadora de serviço, que é a APAI de Bariri, todos os colaboradores, as pessoas que estão ali para atender, né, os profissionais que atendem os autistas aí no nosso município vão participar. Nós teremos também uma médica de Jaú, uma neuropediatra que se prontificou, né, uma outra profissional de Jaú também, que ela tem, assim, todas as especializações que você pode imaginar referente ao tema, ela tem, é uma pessoa que entende muito e fez questão também de participar do nosso evento. Interessante que a pessoa vai poder ter esse contato, desde um especialista até uma pessoa que fala a linguagem dela mais... Todo mundo, né, o que são, qual é a rotina, o que é o autismo, as peculiaridades, né, revelar, como diz o tema da nossa campanha, que eles são pessoas, né? Eles não são o diagnóstico que eles carregam, eles são pessoas e pessoas muito brilhantes, inclusive, né? Então, a gente quer apresentar o autismo com uma cara diferente que nós que vivemos de perto conhecemos e que muita gente não conhece. Bom, o evento acontecerá em 3 dias, como você disse, começa dia 1º, dia 2, que é o dia propriamente dito aí desse evento, dessa lembrança, e o dia 3, é isso? Sim, serão 3 dias de vídeos postados. Esses vídeos foram previamente gravados e separadamente, né, devido à situação da pandemia, e uma edição está juntando os vídeos, fazendo aí uma edição bem bacana, para que eles fiquem curtos, objetivos, e as pessoas realmente parem para assistir, que é o objetivo nosso, que as pessoas assistam. Não adianta a gente postar e as pessoas não assistirem. Vai ter horário específico para a liberação desses vídeos aí? Olha, não tem um horário específico ainda determinado, mas acredito eu que logo pela manhã, no dia 1, já tenha vídeo postado. Não serão todos os vídeos postados de uma vez, então fiquem ligados aí na página do Facebook da Prefeitura, que lá vai estar. E aí a pessoa que assistir, eu peço que, por favor, compartilhe na página dela, para que a gente possa divulgar cada vez mais informação, porque quanto mais a gente informa, mais fácil a gente consegue lidar com o assunto e melhor fica a nossa sociedade, mais uniforme. Então é isso, gente. Ó, dia 1º, 2 e 3 agora,
você vai ter aí esses vídeos publicados no perfil, aliás, na página da Prefeitura Municipal, que vão tratar sobre o assunto do autismo, né? Como você pode conhecer um pouquinho mais a respeito disso. Evelyn, como eu disse, nós vamos dividir o nosso assunto em duas partes. A primeira é a divulgação desse evento e a segunda parte é falar um pouquinho sobre o autista, né? Muito pouco se sabe sobre o autismo, eu acredito, né? As pessoas, às vezes, por não querer a proximidade com o assunto ou por não ter afinidade com o assunto, acaba desconhecendo e até gerando um preconceito também, né? Um conceito prévio de algo que a gente desconhece. O autista, ele tem condições de convivência comum? Como que eu consigo identificar uma pessoa que é autista, Evelyn? Olha, o autista ele tem, sim. Se o ambiente for favorável, ele tem condições totalmente de conviver em sociedade. Não há problema algum nisso, né? Mas o que acontece? Alguns autistas têm uma hipersensibilidade e isso torna mais difícil, em alguns casos, essa convivência, mas não torna impossível. Por isso que essa conscientização é muito importante. Por exemplo, um autista que tem hipersensibilidade a som alto, a barulho, a ruídos. Nem sempre eles vão ser hipersensíveis à música, porque música para eles, por mais que o som seja alto, é um barulho organizado. Harmonizado, né? É uma coisa organizada. Então, você vê que muitos autistas gostam de sons de música alta, mas ruídos, nem se for um liquidificador ligado, para eles já não é muito fácil, já é difícil. Então, às vezes, você encontra nas ruas, nas escolas ou em algum local público, pessoas de headphones e você acha que está ouvindo música. Na verdade, eles são autistas abafando o som do ruído, os ruídos ao seu redor, para que ele possa circular livremente onde ele quer que vá. Meu filho mesmo, todos os lugares que a gente vai, ele leva o headphone dele, para evitar que esses barulhos deixem ele estressado, cause alguma crise de irritabilidade, alguma coisa nesse sentido. Depois, nós temos também alguns autistas que têm uma hipersensibilidade a toque. Então, se você for no local onde tiver muita gente e vai ter um meio que encosta, então já é mais difícil, mas não é impossível, né? Existem já algumas formas de identificação visível, quando a gente quer falar assim, olha, eu tenho uma pessoa com uma deficiência oculta, que é aquela fita com girassóis, né? Ainda está sendo pouco divulgada, mas é algo que a gente deve divulgar muito, porque em alguns locais públicos já do nosso país, se você chegar com essa fita, eles já vão identificar e vão fazer tudo possível para te deixar confortável dentro da sua condição. Porque o autista não tem nada que visualize e fale, nossa, aquela pessoa é autista, então eu sei que eu não posso chegar e abraçar, eu sei que eu não posso fazer muito barulho perto dela, porque talvez isso a incomode. É uma deficiência oculta. Então, essa fita de girassóis, que é usada para identificar uma deficiência oculta, ou seja, que a gente não vê, ela tem ajudado muito nesses casos, sabe? Então, assim, aeroporto já tem isso, rodoviárias, alguns outros espaços públicos, isso é muito importante. A gente, para o futuro, né, próximo, claro, uma das próximas ações, a gente quer divulgar também essa fita, para que as pessoas saibam por que alguém está usando essa fita. E assim facilite a circulação, a convivência com os autistas. Quando as pessoas pensam, às vezes, no autista, pensam naquela pessoa que é antissocial, que não tem aquela facilidade de socialização. Isso é via de regra, Evelyn? Não. É fato que a socialização da maioria dos autistas é mais difícil, porque essa falta de sensibilidade, essa falta não, o excesso de sensibilidade ao toque, por exemplo, a sinceridade extrema, que às vezes pode soar como grosseria, mas, na verdade, eles são extremamente sinceros, eles não sabem mentir. Eles são de uma inocência, de uma pureza de sentimentos, que se você perguntar para ele alguma coisa, ele vai te falar a verdade. Então, eles são super sinceros. Então, às vezes, isso inviabiliza, em alguns casos, porque a pessoa fala, nossa, é grosso. Olha, você tem educação, você acha me responder assim? Mas, na verdade, ele falou só o que ele achava que era verdade, né? Em alguns lugares, ou até mesmo no meio familiar, chega e as tias, vó, quer abraçar, quer beijar, e eles não gostam, a grande maioria não gosta desse toque. Mas existem também autistas, que eu até conheço, que adoram beijo, abraço, gostam de ir, assim, carnaval, que tem música, que tem muita gente, não se importam com isso. Porque a área do cérebro deles que
está menos ou mais desenvolvida, não atrapalhou esse tipo de desenvolvimento e socialização. Em alguns casos, a área do cérebro mais desenvolvida ou menos desenvolvida já faz a diferença na hora do desenvolver de certas atribuições, de certas habilidades sociais. Essa é a diferença de um e de outro, sabe? Mas isso não impede que nenhum deles possam ser sociáveis, possam estar na sociedade. Eles têm muito mais a contribuir do que a gente imagina. O cérebro deles é extremamente evoluído. Existe uma pesquisa que fala que o autista tem os neurônios de quando ele nasceu ainda. Que a gente, que se diz normal, que na verdade é a palavra correta, nós somos neurotípicos, né? Tem um desenvolvimento neural típico, a gente vai perdendo esses neurônios que a gente tem logo que a gente nasce com o decorrer dos anos. O autista não. Existe uma pesquisa que diz que eles não perdem. O cérebro deles é extremamente desenvolvido. E quanto mais desenvolvido aquela área do cérebro, mais dificuldade de desenvolver aquela habilidade. Por exemplo, se a área do cérebro que é responsável pela fala for essa área realmente extremamente evoluída, muito dificilmente você vai conseguir desenvolver a fala desse autista. Porque a evolução ali é muito grande. Então, assim, a comunicação ali é tão rápida, é tão diferente do que a gente está habituado, que o cérebro dele, para ligar os pontos e fazer o que ele está pensando para a fala, vai ser muito difícil. Ele vai aprender a se comunicar, mas não através da fala. Aí, a parte da socialização, e assim vai. A parte do cérebro mais desenvolvida é a parte que o autista vai apresentar mais dificuldade de desenvolvimento, mas não significa que ele nunca vai desenvolver. Vai existir, sim, uma maior dificuldade disso acontecer. E, para que tudo isso aconteça, o que a gente conta? Conta com uma equipe multidisciplinar, essencial na vida de um autista, que são as TOs, as psicólogas, psicopedagogas, né, as fono, né, alguns fazem também fisioterapia. Então, assim, todas elas trabalham em conjunto. E é, assim, quase que uma vida inteira. Né? Assim, sem elas, é difícil você alcançar todo esse desenvolvimento. É verdade que os autistas têm altas habilidades em alguns setores, né? De repente, muito se fala que o Messi poderia ser autista porque ele tem uma alta habilidade em futebol, enfim. Isso acontece? É real? Sim, o cérebro deles é tão evoluído, né, que a grande maioria tem uma inteligência muito além do que a gente tem conhecimento. Então, assim, alguns autistas, para coisas simples, às vezes abrir um pote, abrir a tampa, você tem que treiná-lo para fazer isso, e é algo simples. Só que se você pedir para ele decifrar um código ou fazer alguma coisa em computação gráfica, sem sequer ter feito curso algum, ele vai fazer. Então, assim, o cérebro dele é complexo e consegue desvendar coisas complexas com mais facilidade do que as coisas simples. E isso, às vezes, fala assim, nossa, mas às vezes a pessoa não consegue aprender a escrever o próprio nome, mas faz cada coisa, porque, como a gente fala, eles são gênios. Não todos são extremamente gênios, mas eles têm um cérebro tão evoluído que eles conseguem aprender coisas mais difíceis para nós, que julgamos ser normais, do que coisas que seriam mais simples, mais fáceis. Então, assim, para eles, o aprender é muito mais fácil em algumas áreas, principalmente quando existe o hiperfoco. Né? Meu filho ama dinossauros. Então, assim, ele coleciona as espécies, aí ele sabe o que de cada espécie, o porquê, é um hiperfoco naquilo. E o que a gente costuma fazer? Aproveitar o hiperfoco para direcionar para outras habilidades. Usar, por exemplo, no meu caso, o dinossauro, para que ele aprenda matemática, português, ciências, né? Porque o hiperfoco deles, eles vão a fundo, eles querem saber os mínimos detalhes daquilo que realmente interessa para eles. E isso acaba desenvolvendo muito mais o cérebro também. Então, assim, é algo assim constante. Ser mãe de um autista te trouxe uma visão diferente sobre esse mundo? Na verdade, me trouxe assim, muito conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a tudo, nunca fui uma pessoa preconceituosa. Só que quando chegou o autismo para mim, eu não me senti chocada, eu não fiquei triste, eu não me abalei, porque eu estava me cobrando um desenvolvimento do meu filho que não acontecia e eu achava que a culpa era minha. Quando chegou para mim, não, a culpa não é sua, ele tem um transtorno e precisa ser acompanhado, ele precisa de auxílio profissional. Falei, ufa, então não sou eu, e bola para frente.
Daí, então, a partir daí, eu passei a fazer com ele todas as terapias, buscar informação, busco até hoje, porque é um aprendizado diário, né? A cada fase, a cada idade é uma coisa nova, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando melhorar, porque para mim, para minha família, ele é uma criança que vai fazer 8 anos, que também é autista. Que essa é a diferença que eu gostaria que todas as pessoas começassem a aprender, a ver e a levar para a sua vida. Primeiro, ele é uma pessoa, ele é meu filho e ele vai fazer 8 anos. Depois disso, ele é um autista. Eu vou cuidar dele como mãe de um menino que vai fazer 8 anos. O que ele precisa como autista, eu vou providenciar, vou ajudar, vou buscar o melhor que eu puder e os profissionais que ele precisa vão atendê-lo. Dos demais, tudo que vale de regra para uma criança que vai fazer 8 anos, está valendo. Eu tenho que cuidar dele como uma criança, como meu filho, independente do que ele tem como diagnóstico ou não. Por isso que algumas mães perguntam, alguns familiares, nossa, mas como que a gente vai fazer se eu tenho um filho autista e um outro que não é? Não, você tem 2 filhos. Você vai educá-los, fazer com que eles sejam boas pessoas, ensinar bons princípios para os 2. Só que um vai ter terapias semanais, o outro não. Um vai ter uma médica que o acompanha, o outro talvez não precise, porque não vai ter a necessidade. Mas a diferença aí é que um vai ter uma rotina diferente. Mas dos demais, são 2 filhos. E você é a mãe deles. Eu falo assim que isso é o básico. É o básico do básico. E se todo mundo começasse a pensar e olhar as pessoas com esse olhar, né, olhar para os deficientes com esse olhar, a coisa ficava mais fácil. Tanto para elas, quanto para a sociedade, quanto para os autistas que a gente está falando, ou para qualquer um que tenha uma deficiência. Ser tratado com igualdade, porque eles são, além de qualquer coisa, pessoas. E é isso que a nossa campanha vem trazendo. São pessoas, não são um diagnóstico. Interessante isso que você está dizendo, Evelyn, até para chamar a atenção das pessoas que, de repente, porventura, tenham um conceito prévio que também é tratado como preconceito, né? Evelyn, como é que a gente consegue identificar que uma criança, alguém, é autista? Ele dá traços, ele dá indícios de que isso possa ser uma realidade para ele? Como é que a gente consegue identificar isso? E também se há graus, né? Ou seja, um mais grave, outro mais leve, muda de um para o outro, como é que isso é? Sim, a grande maioria das crianças vão começar a desapontar algumas dificuldades de desenvolvimento quando elas vão para a creche ou para a escola, que é a primeira socialização depois da família. Nesse tempo, provavelmente, uma professora vai começar a observar que aquele aluno não está respondendo dentro da sua idade aquilo que é esperado. E aí ela tem que pedir ajuda para uma equipe para poder avaliar. Esse é o primeiro passo, né? Depois, diagnosticado o autismo, aí existem o leve, o moderado e o severo. O que difere um do outro? Aquele que precisa de mais apoio. Um autista leve, ele não deixa de ser autista, porque muitos falam assim, ele é autista leve, está tranquilo. Não, não é. Ele tem dificuldades tanto quanto um autista severo. Só que no seu dia a dia, ele precisa de menos apoio do que um autista severo, por exemplo. Ele pode ter desenvolvido a habilidade de ir ao banheiro sozinho, de se alimentar sozinho. E isso é uma das características que vai dizer que ele é um autista leve, que ele tenha todas as características, as dificuldades, mas no seu dia a dia ele consegue ir sozinho, vamos dizer. Ele não precisa de tanto apoio, ele não vai precisar de alguém exatamente ao seu lado o tempo todo. Ele vai poder ter um pouco mais de liberdade porque ele conseguiu desenvolver essa habilidade. Quanto menos habilidade no seu dia a dia ele tiver, maior é o grau. Aí vai ser um moderado ou vai ser um severo. Porém, com as terapias multidisciplinares, esse grau pode variar no decorrer do tempo. Tanto um severo pode... Você pode reduzir isso. Sim, ou você pode, do nada, o cérebro do autista é muito complexo, então, do nada, um autista leve também pode se tornar um autista moderado. E, assim, às vezes, tem crianças que se desenvolvem plenamente até uma certa idade. Daquela certa idade, ela começa a regredir no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela falava, deixou de falar, ela andava, deixou de andar. Ela era uma criança sociável, que brincava, que respondia, que atendia a comandos, e, de repente, ela deixa de fazer isso. É um sinal para buscar ajuda, porque pode ser que ela seja autista. Não é porque com 1 ano e meio
ela tinha traços de autismo que a pessoa que tem 4 anos e já se desenvolveu também não vai ser. Pode acontecer, que acontece muito, de uma criança ter 4, 5 anos e regredir, e aí sim descobrir-se que ela é autista. Então, assim, não é para sempre, mas uma vez autista, sempre autista. Bom, o importante é sempre estar atento ao desenvolvimento do filho, né? E também sempre acompanhado de profissionais que podem dizer para você, passar orientações com relação a isso. Evelyn, então, para a gente finalizar, voltando ao início da conversa, dia 1º, 2 e 3 agora, vai ter a publicação desses vídeos na página oficial da Prefeitura Municipal, informando as pessoas sobre o assunto autismo, né? Queria que você convidasse as pessoas mais uma vez para acompanhar isso. Gostaria de convidar a todos para entrar na página da Prefeitura de Bariri, lá no Facebook da Prefeitura Municipal de Bariri, onde a gente vai estar colocando os vídeos. Serão vídeos curtos, vídeos bem fáceis, assim, de fácil entendimento, para que todos entendam, para que todo mundo seja conscientizado. E que eu peço que todos que assistirem compartilhem, porque quanto mais informação a gente levar, menos pessoas com desinformação, criando um preconceito, a gente vai ter. Eu creio muito que, quando você sabe do assunto, o mínimo que você pode fazer é tentar ajudar, mesmo que seja não atrapalhando. Né? Então, vamos gerar informação, vamos gerar conscientização, que esse é o passo mais importante. Quanto mais a gente fala abertamente, sem preconceito, é mais fácil das pessoas se aproximarem de nós, fazer parte dessa ação e fazer aí um mundo mais humano, mais igualitário para todos. O que você disse é importante também. As pessoas às vezes têm aquele receio de se aproximar e tocar em assuntos delicados que não poderiam ser tocados, né? Então, acho que isso também contribui muitas vezes para a desinformação ou para o desconhecimento a respeito do assunto. O importante é sempre perguntar. Está na dúvida, pergunta. Com certeza. Nunca deixe aí um ponto de interrogação sem resposta. Pergunte, questione, isso não faz mal a ninguém. A gente está aqui mesmo para responder, para esclarecer, porque tudo que a gente quer é deixar bem visível tudo que a gente tem a dizer referente ao assunto, para que as pessoas não fiquem mais falando coisas que não são relevantes ao assunto, que são inverdades, criando aí notícias falsas, né? Criando expectativas inversamente verdadeiras, que não trazem benefício algum a ninguém. Né? As mães dos autistas, principalmente, são muito julgadas por essas pessoas, porque, às vezes, a grande maioria não sabe do assunto, não entende o que está acontecendo, e, em vez de apoiar, ajudar, estender a mão, simplesmente julga, né? Joga pedra. Acho que é uma superproteção. Critica, fala que é falta de educação, que a mãe não educa, e entre outras coisas. Então, assim, o não julgar, de buscar e se informar, é muito importante. Maravilha. Então, gente, procure aí, a partir do dia 1º, 2 e 3, vão ter esses vídeos aí que vão trazer mais informações para vocês a respeito do assunto autismo, autista, esse assunto que é, com certeza, importantíssimo, ainda mais sabendo que a gente tem descoberto esse diagnóstico em muito mais pessoas nos tempos recentes, talvez em decorrência da informação mais proliferada também, né, Evelyn? Não que a gente tenha mais autistas hoje, é que a gente tem mais pessoas que conseguem descobrir isso de uma forma mais clara também, isso com certeza contribui, né? Mais pessoas buscando o diagnóstico. Muitas pessoas no passado viveram sem saber que eram autistas e foram tratadas de forma tão errada, né? Sofreram uma vida inteira, às vezes ações simples podiam ter ajudado e elas sofreram por toda uma vida por não ter um diagnóstico esclarecido. Hoje em dia nós temos aí muitos profissionais dedicados à área, né? E bons profissionais. Então, assim, vale a pena qualquer vestígio que você imaginar ou que alguém falar para você, olha, você não acha que você deve levar a um neuro, né, a uma avaliação? Não fique pestamejando, não fique esperando um pouco mais, achando que vai passar. É melhor você ir logo e ver se pelo sim ou pelo não, do que deixar uma pessoa sem diagnóstico vivendo de uma forma que para ela não é viável, não vai deixá-la feliz. Prejudicial. E prejudicial, lógico, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que prezar pela felicidade, pelo pleno desenvolvimento. E isso é o que vale, independente de qualquer outra coisa. Maravilha. Falamos então com a Evelyn Camila, ela que é presidente do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência. Reforço pela última vez, você pode participar aí falando do autismo, né, acompanhar esses vídeos nos dias 1º, 2 e 3 de abril. É um evento que vai acontecer pelo Facebook da Prefeitura de Bariri. É o evento Um Olhar Limpo do Preconceito e da Desinformação
revela pessoas. Autistas são pessoas, não são um diagnóstico. A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado. E até a próxima.